Olá, meus irmãos, estamos aqui com o nosso estudo básico do Espiritismo. Este é o volume 2, tá? Então, para quem está começando agora, quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, nós temos o estudo completo da doutrina espírita, tá? O ECDE, e ele é composto de vários cursos, né? De vários estudos, tá? E esse daqui é o módulo 2 do volume 2 do estudo básico. Já publicamos todas as aulas do volume 1 aqui no canal, tá certo? Então, se você tiver interesse, se inscreva aí no canal e se quiser realmente estudar o Espiritismo, tem que começar lá do volume 1, tá? Vai assistindo às aulas, à medida do possível, né? Esse módulo 1 aqui é o Fundamentos Básicos, estamos no roteiro 21. Cada roteiro é uma aula, tá? Essas aulas podem variar de 10 minutos, 7 minutos, 12, 15, tem aulas até de meia hora, dependendo, da necessidade, tá? Então, esse roteiro 21 aqui, nós estamos tratando da classificação dos espíritos. Essa é a quarta parte dessa aula aqui, tá? Desse assunto. E, na sequência, nós estamos publicando agora essa aula de número 121, tá? Bom, aqui eu tenho inserido sempre, não é, esse anúncio da instituição Legião dos Servos de Maria, que eles estão realizando esse atendimento fraterno online, tá? Para pessoa que não tem tempo ou por algum motivo não pode ir a um centro espírita, enfim. É só se inscrever aqui, não é? Copia esse link aqui, tá? Ou digita, né? Porque aqui eu acho que não dá para clicar, não, tá? Digita esse link aqui no seu browser, tá? E se inscreve lá automaticamente. Deixa uma mensagem lá dizendo que está precisando de um atendimento e o centro tem as pessoas que ficam de plantão, não é? Sempre averiguando se tem alguém que está inscrito, tá certo? Então, o atendimento é pessoal, sigiloso e gratuito, tá certo? Então, é um atendimento fraterno, da mesma forma que se faz no centro espírita, só que online, né? É uma comodidade para as pessoas que estão sem poderem ir ao centro espírita, tá? Bom, voltando à classificação dos espíritos, né? Nós falamos da terceira ordem na aula passada, né? Que são os espíritos imperfeitos, tá? E aí, dentro da classe dos espíritos imperfeitos, nós temos classes, não é? Dentro da ordem, dessa terceira ordem, nós temos as classes, tá? E aqui entramos na segunda ordem, são três ordens. A primeira ordem é dos espíritos puros, nós falamos, não é? Introduzimos, na verdade, né? A segunda ordem é dos bons espíritos e a terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Em cada ordem tem as classes, tá? Então, na aula passada, nós falamos da terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, e vimos todas as classes dessa ordem. E agora vamos falar da segunda ordem, que é os bons espíritos. Então, os caracteres gerais, tá, dessa segunda ordem é o predomínio do espírito sobre a matéria, tá? Então, aqui você veja que é totalmente diferente da terceira ordem, onde a matéria tem um predomínio, né, sobre o espírito. Aqui já é diferente. O espírito já tem um predomínio sobre a matéria. Eles têm o desejo do bem, compreendem Deus e o infinito, mas ainda terão de passar por provas. Uns possuem a ciência, não é? Ou seja, a intelectualidade, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados juntam. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Os mais adiantados juntam ao seu saber as qualidades morais. Então, essa é os caracteres gerais, tá certo? Dessa segunda ordem. Então, dentro da segunda ordem, nós temos quatro classes, tá? A quinta classe, porque se você for pegar essa classificação lá no Livro dos Espíritos, você vai ver que vai de 1 a 10, tá? Então, a décima classe, a nona, a oitava, a sétima e a sexta classe, elas pertencem aos espíritos imperfeitos, ou seja, à ordem dos espíritos imperfeitos. Então, a quinta classe, porque nós estamos indo de ordem ascendente, tá? A quinta classe pertence à segunda ordem, que é essa dos bons espíritos. Então, a quinta classe, nós temos os espíritos benevolentes. Seu progresso realizou-se mais no sentido moral do que no intelectual. A bondade e a qualidade é dominante. Então, é aqui que nós já falamos. Tem espíritos que eles desenvolvem primeiro a bondade, o lado da moralidade, tá?
e tem outros que desenvolvem mais a intelectualidade. Então, no final à medida que esses espíritos forem avançando, evolutivamente falando, eles vão ter que equiparar intelectualidade e moralidade, tá certo? Os espíritos falam até, os espíritos superiores falam até assim, que a evolução são duas asas, é como se nós precisássemos de duas asas para voar. Então, cada asa representa um sentido, tá? Então, o sentido da moralidade é uma asa, o sentido da intelectualidade é outra. Para você voar, ou seja, evoluir mesmo, você precisa das duas asas. Então, tem uns que desenvolvem primeiro uma asa do que a outra, né? Então, a quinta classe, esses espíritos chamados de benevolentes, eles realizaram mais progresso no lado da moralidade, né? Depois eles vão ter que trabalhar também o lado da intelectualidade. Aí, na quarta classe, que é uma classe já superior, não é isso? A essa anterior, nós vamos encontrar espíritos sábios. Eles têm amplitude de conhecimentos aplicados em benefício dos semelhantes, tá? Então, eles têm um conhecimento maior e que aplicam esses benefícios em benefício do próximo, tá? Esse conhecimento. Tem mais aptidão para as questões científicas do que para as morais. Então, veja que esses aqui eles têm o lado da bondade, né? Mas o que eles têm mais desenvolvido é a parte do conhecimento científico, da intelectualidade, e que eles aplicam em benefício das pessoas, né? De ajudar o próximo. Na terceira classe, nós temos os espíritos de sabedoria, que têm elevadas qualidades morais e capacidade intelectual. Eles permitem analisar com precisão os homens e as coisas. Então, nessa terceira classe, não está totalmente equilibrado, intelectualidade com moralidade, mas está muito próxima uma da outra já. Então, veja que o processo é um processo contínuo e é lento, mas é sempre contínuo, tá? Então, na terceira classe, nós temos os espíritos de sabedoria. E na segunda classe, que é a última classe, não é? São dessa ordem, dessa segunda ordem dos bons espíritos, nós temos os chamados espíritos superiores, tá? Vou voltar aqui. Eu vou minimizar aqui para a gente poder ver o texto todo. Os espíritos superiores reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Buscam comunicar-se com os que aspiram à verdade. Encarnam-se na Terra apenas em missão de progresso e caracterizam o tipo de perfeição a que podemos aspirar. Então, a segunda classe, você já tem um nível elevadíssimo, não é, de evolução desses espíritos. Depois dessa segunda classe, esses espíritos que estão nessa segunda classe, eles vão entrar na primeira classe, que é a classe dos espíritos puros, tá certo? Agora, lembrando que essas classes que Kardec dividiu, né, é para a gente ter uma ideia, tá? De como os espíritos se encaixam dentro do processo evolutivo. Isso não é uma coisa fixa, né? Eu venho falando isso em todas essas aulas, desde que comecei a falar de classificação dos espíritos. Então, no caso da gente, que nós somos espíritos imperfeitos, né, ainda, nós nos enquadramos em várias classes dentro dessa ordem de espíritos imperfeitos, porque nós temos características de uma classe, características de outra. Então, veja que não é uma coisa fixa, ó. Ricardo é daquela classe ali, ponto. Não. Ricardo tem características que pertencem a uma classe e pertencem a outra. A única coisa, eu já falei aqui, que eu tenho certeza, falando de mim mesmo, é que eu estou na classe dos espíritos imperfeitos. Na ordem, perdão. Na ordem dos espíritos imperfeitos. Agora, aí a classe, aí eu já fiz a minha análise, né? E vi mais ou menos as minhas características a que classes pertencem, mas com certeza eu estou na ordem dos espíritos imperfeitos, tá certo? E aí cada um faz a sua autoanálise, tá? E dentro dessa ordem dos bons espíritos, a segunda classe é a mais elevada, são os espíritos superiores, tá? Então, esses espíritos reencarnam apenas em missão, não é? Eles não têm, eles estão evoluindo, mas eles reencarnam em missão, como ele diz aqui, ó. Encarna-se na Terra apenas em missão de progresso e caracterizam um tipo de perfeição a que podemos aspirar. Então, dentro dessa segunda ordem, esses aí estão no topo, tá certo? Depois disso aí, eles entram na primeira ordem, que é a dos espíritos puros, e que tem uma classe só, que é a primeira classe, que é a classe dos espíritos puros, tá? E outra coisa importante, né, para a gente que está aprendendo, que está estudando, é que cada classe, por exemplo, chegou na primeira classe, que é a dos espíritos dos espíritos puros, tá certo?
Chegou aí, não estacionou, não, tá? Dentro dessa classe de espíritos puros tem níveis. Cada classe dessa tem vários níveis. Então, você pode ser, por exemplo, um espírito puro do nível um espírito puro do nível 2, um espírito puro do nível 3, nível 4 e assim vai até chegar a posição, digamos assim, mais alta, tá certo? E essa posição mais alta ainda continua ao infinito. Veja, a evolução nunca vai ter fim, não tem limite na evolução, tá certo? É importante a gente saber disso. Não existe aposentadoria. O espírito chegou num ponto que se aposentou como a gente se aposenta no trabalho da gente aqui. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A evolução é infinita, tá? Então ela vai nível um, nível 2, 3, 4, até N. É infinita. Uma coisa que a gente sabe, em termos de limites, é que o espírito, por mais evoluído que ele seja, mais puro que ele jamais se comparará com Deus. Não é? Então, é, o espírito, uma vez, nos deu a informação assim: vamos supor que na matemática, Deus é o número 10, tá? A gente chega até 9 e aí a gente entra numa dízima periódica. A gente vai até 9,999,99, mas nunca vai chegar em 10, uma dízima periódica. Nunca chegaremos em 10, tá certo? Porque Deus, 10 será sempre Deus. Então, Deus é a perfeição absoluta. E nós, como espíritos, como criaturas, nós atingimos a perfeição relativa. Ou seja, a perfeição relativa à nossa condição de criaturas, tá? Jamais seremos iguais a Deus. Então, vamos continuar. Primeira ordem, espíritos puros. Tá? Então, chegamos na primeira ordem. Caracteres gerais, nenhuma influência da matéria. Então, já veja a diferença, né? Nenhuma. Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos de outras ordens. Ou seja, eles equipararam, desenvolveram as duas asas, equipararam intelecto com moralidade. Então, por isso que eles são espíritos puros, tá? Esses espíritos são classificados como anjos, arcanjos, né, nas outras doutrinas ortodoxas, tá certo? Porque são espíritos de alta envergadura. Jesus é um espírito puro. Eu não sei em que nível está. Acredito que Jesus está num nível bem avançado dentro dessa classe de espíritos puros, tá certo? Não sei qual é, mas Jesus está enquadrado nisso daí, dessa classe aí. Primeira classe, como eu falei, nós só temos a classe única, não é? Não, a ordem dos espíritos puros só tem uma classe, que é a classe única. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Vou minimizar aqui para ficar melhor, tá? Tendo alcançado a soma de perfeição que é suscetível à criatura, ou seja, a perfeição relativa, não tem mais que sofrer nem provas nem expiações. Então, por exemplo, Jesus encarnou aqui na Terra, tá? Porque Jesus, ele próprio assumiu, não decidiu assumir essa tarefa de formar um corpo físico aqui na Terra para dar esse impulso no processo evolutivo dos espíritos aqui da Terra, tá? E esse impulso foi tão grande que ele dividiu a jornada evolutiva em duas eras, antes dele e depois dele. Né? Até hoje a gente usa antes de Cristo e depois de Cristo, porque depois de Cristo as coisas foram muito melhores, não é? O conhecimento, enfim. Então, essa foi a tarefa de Jesus. Ele veio, né, formou um corpo físico. Então, veja, ele não reencarnou aqui na Terra, até porque Jesus nunca tinha encarnado aqui na Terra, tá? Então, encarnar é a primeira vez. Reencarnar é quando é a partir da primeira, tá certo? Jesus teve o processo evolutivo dele em outros orbes, em outros planetas, que a gente não faz a mínima ideia de onde foi. E isso há milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de trilhões de anos. Tá? É muito tempo. É por isso que Jesus ele faz aquela afirmativa: antes de a Terra ser, eu já era. O que é que Jesus está dizendo? Eu existo muito antes de a Terra ser formada. Tá? Então, Jesus é um espírito muito antigo. Muito antigo, a gente não tem a mínima condição, né, de mensurar o tempo em que Jesus estava evoluindo em outros planetas, tá certo? Então, ele veio, formou um corpo físico aqui, porque ele decidiu que precisaria vir dar esse impulso aqui, e deu, não é? Mas, ainda assim, no plano espiritual, continua sempre trabalhando, não é? Agindo, porque Jesus é o espírito puro responsável pelo planeta Terra, não é? Cada planeta tem um espírito puro que é responsável.
que é chamado de espírito crístico, tá certo? Então, para quem não sabe, quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, o termo Jesus Cristo não é porque Cristo é o sobrenome de Jesus, não. Cristo é uma classificação que dá a determinados espíritos puros. São chamados espíritos crísticos. Então, igual a Jesus, existem outros espíritos crísticos, e esses espíritos crísticos são responsáveis por outros planetas também. É a mesma coisa. Digamos que nossos pais tiveram 5 filhos. Se eu sou o mais velho, eu sou o responsável pelos meus irmãos menores. A mesma coisa é Deus. Deus age dessa forma. Então, Jesus é o irmão mais velho, que é responsável por cada um de nós que somos os irmãos mais novos, não é? Inexperientes ainda, tá certo? Então, Jesus nos guia, não é? Ele nos ampara, nos assiste, porque ele é o nosso irmão mais velho, tá? Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Ou seja, quando Jesus diz assim, eu e o Pai somos um, não é porque ele está querendo dizer que é Deus, que as outras religiões interpretam dessa forma. Ele está querendo dizer que ele é uno com Deus. Ele entende Deus, ele compreende o que Deus quer, ele realiza a vontade de Deus, porque ele está num nível que ele consegue compreender Deus. Não é um nível igual a Deus, jamais será, mas ele compreende Deus, não é? Gozam de inalterável felicidade porque não se acham submetidos às necessidades, nem às vicissitudes da vida material, ou seja, se libertaram completamente, ok? Então, com isso, a gente encerra essa quarta parte desse assunto, não é? Me parece que eu ainda tenho mais um, se não tiver mais uma parte desse assunto, classificação dos espíritos, a gente vai entrar na próxima aula em introdução ao perispírito. É a introdução, porque o perispírito é um curso à parte. Se vocês olharem aqui o nosso programa, né, eu até vou botar de novo o programa aqui, tá certo? Na próxima aula. Vocês vão ver que o estudo do perispírito é um estudo à parte, porque é muito assunto para se estudar. Então, aqui, como é o básico, nós vamos fazer uma introdução, tá certo? Ao estudo do perispírito. Então, na próxima aula, ou a gente tem uma quinta parte da classificação dos espíritos, e aí será a última se tiver, ou a gente já entra na introdução ao perispírito, tá? Aqui eu deixo um e-mail para vocês se comunicarem comigo, por qualquer motivo que desejarem, e também o endereço do nosso blog, onde a gente está sempre publicando artigos, não é, interessantes, tá certo? Então, muita paz para todos, que Deus nos abençoe.